nossa segunda parte, vamos resolver três inequações. Então, vamos resolver a inequação menos x ao quadrado mais 4x menos 4 menor do que zero, ou seja, determinar todos os valores de x de tal maneira que a nossa inequação fique negativa. Então, todos os valores de x em que o resultado vai ser sempre o zero, que aí no nosso menor do que zero, no nosso caso os valores do y da função. Então, iniciando, determinar o x1 e o x2. Então, vamos fazer primeiro os coeficientes. A igual a menos 1, é bom porque revisa bastante esse conteúdo. B igual a 4, que é o que acompanha o x, e o c igual a menos 4. Depois dos nossos coeficientes, vamos determinar o nosso discriminante, o nosso delta, para verificar quantas raízes. Fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, continuando, nosso delta é igual, no lugar do b, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, menos 1, na verdade, vezes o nosso c, que também é negativo, menos 4. Então, nós temos b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 4. Então, aqui continuando, vamos só agora fazer as contas, os cálculos. 4 ao quadrado, 16. E aí, atenção aqui no produto, nós temos menos com menos mais, mais com menos, menos. Então, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. Então, aqui nós já temos o nosso delta, 16 menos 16, 0. Então, o que é que significa? Que o aluno já é para lembrar, quando o delta é 0, significa que nós temos duas raízes iguais. Então, agora vamos usar a nossa fórmula de Bhaskara, x igual, e aí vamos usar a nossa formulazinha. Então, agora, lembrar aí da nossa fórmula, x igual, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do nosso delta sobre 2a. Então, aqui apenas repetindo a fórmula. E agora vamos para os cálculos. Igual, o nosso b é 4, então é menos da fórmula. O b é 4, então fica menos 4, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, no nosso caso, menos 1. Então, continua igual, menos 4, mais ou menos aí de 0, não vale nada, que é o próprio 0. Então, mais 0, mais ou menos 0, né? São as duas, dividido por 2 vezes 1, menos 2. Agora você vai lembrar o seguinte, quando o delta é 0, como as raízes são iguais, basta você usar ou mais 0 ou menos 0, tanto faz. Então, aqui no caso, vamos repetir só o menos 4, porque mais 0 ou menos 0 não altera nada, dividido por menos 2. Igual, menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, o que é que significa? Nossas raízes, 2. Só uma raiz, duas raízes iguais, porque no caso o delta é igual a 0. Então, a partir desse momento, em todas as situações é isso. Eu apresentei no vídeo anterior os gráficos já com as raízes. Aí aqui eu estou resolvendo passo a passo. Então, determinou as raízes. Aí agora nós vamos montar o nosso gráfico. Então, como é que nós vamos fazer agora? Você vai passar uma linha reta representando o nosso eixo X. Então, aqui vai representar o nosso eixo X. E vamos também desenhar uma parábola representando agora a nossa equação lá, menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Com qual cuidado? Observem que nós temos apenas o 2 como raiz, são raízes iguais. Então, significa que a nossa parábola vai tocar o eixo do x em um único ponto.
Então vamos imaginar que ela vai tocar aqui. Aqui vai ser o nosso 2. O que é mais que precisa prestar atenção? Nós temos aqui que a nossa parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. No nosso caso para baixo. Por que é para baixo? Nosso A é negativo. O A é igual a menos 1. Então nossa parábola vai ficar assim. Vem aqui. Tocou apenas o eixo do X é um ponto. Lembrando que aqui é o nosso eixo X. E aí vamos lá o que foi falado no vídeo anterior. Você vai analisar os nossos resultados. Lembrando que aqui é o eixo do X, ou seja, os valores do Y acima positivo, abaixo negativo. Então aqui no caso, nós vamos perceber o seguinte, que só vamos ter valores negativos. Todos os valores aqui da nossa função, ela sempre, esses valores todos vão ser negativo. Por quê? Porque a nossa parábola, vejam aqui mais uma vez como eu expliquei, nossa parábola ela está, o desenho, o caminho que ela está percorrendo todo abaixo do eixo do X. E abaixo do eixo do X o nosso Y é sempre o quê? Negativo. Então a função aqui ele quer a inequação menor do que zero. Menor do que zero é negativo. Então, só tem um ponto aqui que a nossa parábola não vai ser negativa. Todos os outros valores é negativo. Então, nesse caso, o y menor do que zero. Quando que o y vai ser menor do que zero? Para x. E aí, observe o seguinte. Menor do que zero é negativo. Então, nossa parábola toda aqui está negativa. Só tem um ponto, que é o 2. O 2, como ele é raiz, é o ponto onde o nosso... É o ponto aqui, por exemplo, que o nosso y é igual a zero. Então, esse eu não quero. Então, é só fazer x diferente de 2. Então, y menor do que zero para x diferente de 2. Ou seja, qualquer outro valor. Então, aqui no caso, já é a nossa resposta. Lembrando que aqui é o nosso 2. Então, nossa resposta, resolver a equação aqui, nós já temos que o x é diferente de 2. Então, qualquer outro valor para o x, a nossa inequação lá vai dar um número negativo. Então, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 vai ser negativo sempre que o x for diferente de 2. Então, mais uma vez, como fazer? Resolve a equação encontrando o x1 e o x2. No nosso caso, encontramos que o x1 é igual ao x2. Já sei que ele toca o eixo do x em um único ponto. Você traça uma linha representando o eixo do x. Desenha a parábola. Por que a parábola tem a concavidade para baixo? Porque o a é negativo. Então, como queria negativo, x diferente de 2. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos lá para a nossa próxima situação. Então, resolver a inequação, mais uma vez, determinar os valores de x. Para isso, calcular x1 e x2. O a é 5, o b igual a 11 e o c igual a 2. Então, nosso delta, vejam, as situações são bem parecidas, só o final, que aí nós vamos nos acostumar, p ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, nossa fórmula. Estou sempre copiando a fórmula para ir lembrando. B ao quadrado, então fica 11 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a, que é 5, vezes o nosso c, que é 2. Então, 11 ao quadrado, 121, menos 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40, igual a 81. Então, eu já sei que o meu discriminante é 81. Se ele é 81, que é positivo, eu já sei que nós temos duas raízes diferentes, reais e diferentes. Então, continua. Agora, x igual, nossa fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada
de delta sobre 2 vezes o A. Primeiro a fórmula, depois substituir as letras pelos valores. Então vai ficar menos 11 mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, e o nosso delta é 81, sobre 2 vezes o A, que é 5. Então, depois de substituir, fazer as contas, os cálculos, então fica menos 11 mais ou menos 81, raiz quadrada de 81, que no caso é o 9, e 2 vezes 5, 10. Agora nós vamos separar em 2, no x1 e no x2, porque o nosso delta é positivo, então ele tem duas raízes. Então vamos fazer o x1 e o nosso x2. Então vamos lá. Nosso x1 igual, e aí é só iniciar aqui os cálculos separando o mais. Então vai ficar menos 11, lembrando que o início é o menos 11, mais 9 sobre 10, igual menos 11 mais 9, vai ficar menos 2, dividido por 10. Menos 2 dividido por 10, você pode inclusive simplificar, vai ficar menos 1 dividido por 5. Eu dividi aqui o 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Você pode até fazer a divisão também. Menos 1 dividido por 5 vai ficar negativo. E 1 dividido por 5. Eu tenho R$1, dividido para 5 pessoas. 20 centavos, que é 0,2. Então eu já sei que o meu x1 é menos 0,2. Aí agora eu vou fazer aqui meu x2. Fazer o meu x2. x2 igual. Então, só mudar agora o sinal. Continuou menos 11, que é o início. Agora no lugar de mais 9, menos 9 dividido por 10. Igual menos 11 menos 9, menos 20. Repete sinal e soma, dividido por 10. E menos 20 dividido por 10, menos 2. Então nós já temos o nosso x1 e o x2. E aí vamos lá. Até aqui são conteúdos bem básicos que vocês já dominam. Agora o gráfico também vocês têm condições de fazer aos poucos. Então agora vamos fazer o nosso gráfico. Lembrando, olha para a concavidade. Nosso A é positivo, então agora nossa concavidade é para cima. Primeiro fazer uma linha aqui representando o nosso eixo X. E agora vou fazer a nossa parábola, é só o esboço. Lembrando, toca em 2 pontos, então ela faz isso aqui. Aí se vocês voltarem lá na situação no vídeo que eu apresentei os gráficos, vocês conseguem até deduzir os valores. Agora cuidado aqui com a ordem. Onde eu vou colocar o menos 0,2 e o menos 2, né? Qual vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui, por exemplo? Vai ser o menos 0,2 ou menos 2. Aí no caso vai ser o menor, e o menor é o menos 2. Então aqui eu tenho que primeiro escrever o menos 2 no início. Então vamos escrever aqui o menos 2, colocar ele bem aqui no canto. E do mesmo jeito vamos fazer agora menos 0,2, porque o menos 0,2 está mais próximo do zero, né? Então você tem os dois, e o sinal de positivo e negativo eu acredito que a maioria já entendeu. O que é que você vai lembrar agora?
acima do eixo do x positivo. Então aqui vão ser os valores positivos e abaixo é negativo. E aí é perceber que abaixo é entre esses dois números, né? Então pronto, já temos os locais onde os valores do y da função vão ser positivo, negativo e igual a zero, que são esses dois valores das raízes. Só que aí você vai verificar o que está pedindo aí na equação. Então a nossa inequação, ele quer os valores, o resultado vai ser maior do que zero. E maior do que zero, você vai lembrar que são os valores positivos. Então você observa que é esse positivo e aqui positivo. Então aqui são os valores onde a função vai ser positiva. Então agora você consegue especificar. Então eu tenho que y vai ser maior do que zero para... Aí agora eu tenho as duas situações. Então, maior do que zero, positivo. Aí é só verificar onde é que está positivo. À direita do menos 0,2 e à esquerda do menos 2. Então, x à esquerda lembra do menor, menor do que menos 2. Ou x à direita do menos 0,2, à direita é maior. Maior, menos 0,2. Pronto, a solução dessa inequação é isso. X menor do que menos 2 ou x maior do que menos 0,2 são os valores positivos. Se a função pedisse para ser o negativo, aí você ia olhar para cá, ia ficar entre o menos 2 e o menos 0,2. Então, situação, né? Vamos trabalhando aí aos poucos. Lembrando, passei um vídeo com o conteúdo, esse eu estou resolvendo exercícios e na semana também será marcada uma aula online para tirar dúvidas desse conteúdo. Vamos lá para a próxima situação. Então, mais uma vez, resolver uma inequação e essa agora tem um detalhe que ela tem um menor ou igual. O que é que vai mudar na resposta? É porque na hora você não vai escrever só o menor, vai colocar o igual também. Que ele pode ser zero, aqui no caso, né? Então, lembrando, como resolver uma equação desse tipo? Uma equação incompleta. E aí nós vamos lembrar que existe um método mais rápido, né? Então, coloco em evidência aqui, no caso, o termo comum, né? Qual é a letra, o número comum aos dois termos. No caso, nós temos o x. Então, eu coloco x em evidência, abro parênteses e vou fazer as divisões. 2x ao quadrado dividido por x fica 2x, mais 3x dividido pelo x dá o próprio 3. Então, nós estamos resolvendo para ela ser igual a zero primeiro. Então, separa agora, ou x é igual a zero, x é igual a zero, ou, aí eu pego agora o que está dentro do parênteses, 2x mais 3 igual a zero. Por quê? Porque aqui é o produto de dois números. Como é o produto de dois números, x vezes 2x mais 3, ou cada um é zero ou os dois zero. Então, x igual a zero ou 2x mais 3 igual a zero. Aqui eu já tenho minha primeira raiz, x igual a zero, e vou resolver agora a segunda, que é a equação 2x mais 3 é zero. Ficou 2x igual a menos 3, que passa o 3 para o outro lado, o outro membro. Então, ficou x igual a menos 3 dividido por 2. Então, já encontrei as duas raízes. Percebam, aqui nós não utilizamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação. Quando ela é incompleta, principalmente, é bom usar essa metodologia, porque é mais... esse procedimento que é mais rápido. Então, já encontrei que o x é zero ou x é menos 3 sobre 2. E aí, já podemos fazer o nosso gráfico. Passo a reta, representando o nosso eixo x. Lembrando que tem dois pontos, 0 e menos 3 sobre 2. Você poderia até escrever aqui menos 1,5, que é 3 dividido por 2. Negativo, poderia fazer isso também. E lembrar, qual o menor desses? É o 0 ou menos 1,5? É o menos 1,5.
Então aqui eu já sei que eu tenho duas raízes e sei também que o meu A é positivo, que é o 2. Se o A é positivo, concavidade para cima. Então, praticamente isso. Só isso. As atividades de resolver inequações, determina o x1 e o x2, faz o desenho e agora é a análise, que é o que nós vamos, né, aos poucos se acostumando. Então aqui eu tenho os 2 pontos. Por que está tocando em 2 pontos? Porque eu encontrei duas raízes, o 0 e o menos 1,5. Então você vai fazer o seguinte: você vai escrever o menos 1,5 aqui, que é menor do que zero, é antes do zero na reta. E você vai agora escrever o zero, esse outro ponto, que são as duas raízes da nossa equação ali, quando é igual a zero. E aí vem os sinais. Como é que você vai escrever? Abaixo é o negativo. Lembrando que esse sinal é para os valores da função, os valores do y. Então aqui o y é positivo, aqui o y também é positivo, porque o valor do y, lembrando mais uma vez, é o gráfico, que é essa linha. Como ela está acima do eixo x, o valor do y é positivo. Pronto. E aí você volta na equação e observa o que é que na inequação, o que é que ele está pedindo. Para que valores é menor ou igual a zero. E aí como é que você vai fazer? Você vai observar mais uma vez onde tem menor, você vai lembrar o que? Do negativo. Então, onde está o sinal de menos aí da função? Está aqui. Então, a função ela é negativa nesse caminho aqui da parábola. Só que esse caminho da parábola, ela está, ó, os valores do x são esses, entre menos 1,5 e 0. Então, aqui você escreve y menor ou igual. Então, aqui no caso, tem que colocar o menor igual, porque aqui tem o menor igual. Se for só o menor, ficar só o menor. Menor ou igual a zero para x. E aí você vai observar o seguinte: quando eu estou aqui naquela dica, é a partezinha fechada. Quando é a parte fechada, é entre um e outro. Então você se acostuma sempre a escrever dessa maneira. Sempre vai ficar assim. Esse símbolo, e você coloca os números, um de um lado e o outro do outro. Menos 1,5 e o zero. Ou seja, o y vai ser menor ou igual a zero quando o x for maior do que menos 1,5 e menor do que zero. Então, aí nossa situação. Mais uma vez, todos esses problemas determina as raízes, faz uma ideia aqui do gráfico como esse, e a partir do gráfico você vai responder aqui o exercício, que na verdade nossa resposta é essa. Então, o y menor ou igual a zero quando x maior do que menos 1,5 e menor do que zero. Então, tem atividades também no plural para vocês responderem. Essas não são atividades de fazer e marcar. Aí, mais uma vez, eu passei para vocês responderem num caderno, numa folha e enviar para o meu e-mail. As orientações estão lá no formulário. Então, tudo de bom. Até a próxima aula e qualquer dúvida, na semana teremos uma aula online para complementar bem essas atividades. Até breve.